Bom, pessoal, prazer em revê-los, né? Vamos estar dando início na nossa nova disciplina, né, que é topografia. E a aula de hoje, né, eu trouxe uma introdução à topografia e os conceitos básicos, né, de matemática aplicada exatamente a essa disciplina, tá? Ao final, parte de exercícios. Eu não trouxe exercício porque, como é uma matemática básica, a ideia é exatamente, né, eu ir elaborando, a gente ir trabalhando, né, exercício com base no que nós vimos, né, nos slides que a gente vai passar agora. Então, quando chegar no momento, eu vou editando e a gente vai desenvolvendo atividades simples, atividades básicas para treinamento mesmo, ok? Ou se o horário da aula apertar para a gente, aí a gente deixa para a próxima aula, já volta revisando, né, com os conceitos básicos em cima de exercício e dá continuidade no tópico, ok? Pode ser. Oi, diga. Ô, Laércio, bom estar de novo juntos aí, né, conforme eu falei, esse negócio aí é complicado, mas importante você estar com a gente de novo aí. Hoje, você vai, topografia hoje, né, e amanhã Isso. é estabilidade, não é isso? Não. Nós vamos trabalhar, né, o primeiro tempo, né, todo relacionado a essa disciplina topografia. Hoje. E o nosso segundo momento a gente vai trabalhar outra disciplina, estabilidade. Ah, beleza. Amanhã, mesma coisa. Ah, show. Mesma coisa. A gente vai trabalhar da mesma forma. Então, tranquilo. As duas disciplinas. Se você falou aí, eu não estava ainda conectado aí. Ah, que isso. Beleza, valeu. Bom revê-los, pessoal. Obrigado pelas mensagens. A gente vai fazer um bom trabalho. Tá? No nosso primeiro grupo, né, que foi a primeira disciplina, que foi uma disciplina grande, na verdade nós já fizemos um bom trabalho, já foi super interessante, né? Então agora topografia a gente vai fazer uma boa temática, tá? A topografia é uma disciplina bastante teórica, né? Então eu não acredito que a gente vai ter grande dificuldade para desenvolvê-la, ok? Bom, vamos lá. Dando sequência, pessoal. Eu vou falar um pouco mais comedido e pode ser que apareçam algumas tosses, né, devido a essa recuperação, né, e o estímulo da fisioterapia pro retorno. Ok? Então, se eu tossir bastante, vocês sabem por que eu estou tossindo bastante e relembrando, você vai estar vendo olhando para cima, na verdade eu estou vendo a transmissão, eu estou vendo vocês, o chat. Mas qualquer coisa pode abrir o áudio para falar comigo, ou firme e forte. Qualquer dúvida, não deixa passar. Por mais que esteja escrito aqui, ó, matemática básica aplicada, você, né, não é obrigado a saber de tudo, né? Então, sinta-se 100% à vontade e confortável a, se tiver alguma dúvida, escrever a dúvida que você tem ou abrir o seu áudio e interagir comigo e com a turma. Ok? Então, quero deixar isso combinado com vocês. Você está vendo aqui matemática básica, aplicada, topografia, mas não se sinta comedido a tirar dúvidas, tá? São coisas que você só memoriza utilizando. Se você não utilizar, não trabalhar com isso, você cai no esquecimento, tá? Então, qualquer dúvida, não existe dúvida. Ah, estou com uma dúvida besta. Não existe dúvida besta, existe dúvida. Ok? Mas vamos lá, pessoal. Bom, quando a gente fala de topografia, gente, é muito importante. Pessoal, se por um acaso também, se por um acaso
cair o slide, ou se por um acaso eu tiver já em outro momento de aula e tiver paralisado o slide, vai comentando, tá, gente? Porque aí eu interajo, eu retiro a apresentação, boto de novo e vou interagindo com vocês, tá? Bom, então quando a gente fala de topografia, gente, a gente fala, né, como finalidade determinar o contorno e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre. A edição, eu vou destacar aqui. Olha que curioso, que curiosidade. Que caneta você acaba tendo que. Pessoal, eu fui derrubado um pouco aqui da internet. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá vendo de boa. Também. Beleza. Estou te ouvindo Eu melhor caí, aqui. Só às vezes que tá caindo. Já umas 3 vezes já. Não sei se é minha internet. Tô até com Mais ou dúvida. menos, às vezes fica travando também. Beleza. Não, aqui travou É. também, em Nilópolis. Na verdade, eu só caí agora. Eu só caí agora. Eu só caí agora aqui. Outra Travou vez aqui não também o meu por um tempo. foi não. Então vamos lá, pessoal. Minha tela também tá congelando. Se caso eu cair, vou botar mais, deve ser Continuidade minha aqui. internet. O objetivo principal. Entendi. Sim. Mas pô, aqui tá falando, porque não é para mim, cair da presença depois. Faz o seguinte, gente. Escreve porque já vai aparecer o seu. Tá? É para eu ter ideia de todo mundo. Escreve. Para mim aqui. A apresentação vocês estão vendo? Não, eu agora não. Acho que eu tirei a apresentação. É, Ficou tela preta ali. Aí eu acho que eu é que tirei a apresentação. Não vou apresentar agora. Só aguardar um momento que vai aparecer. Pronto.
Já está aparecendo, né? Beleza. Já o chat aberto, show de bola. Não tem ficando aparecendo, tá ok? Rafael Beto tinha escrito aí que não, dá um. Só escrever ok se estiver aparecendo. Se estiver aparecendo o slide além do meu vídeo e meu áudio. Para a Verônica, não? Ainda não apareceu nada não, professor. Vou parar de apresentar e vou clicar em apresentar novamente. Uma tela inteira, a minha tela 1. Deixa eu fazer um teste da Anatel aqui de servidor. Agora está aparecendo, professor. Beleza. Show de bola, então. Não esquece o teste da Anatel. Segue o fluxo. Beleza. Então, dando continuidade, pessoal. O objetivo principal é exatamente efetuar o levantamento. O que é o levantamento, gente? Eu gosto muito de ir falando e destacando esses pontos ao falar com vocês. Então, o levantamento, ó, executar medições de ângulos, distâncias e desníveis. Então, toda vez que solicitar um levantamento se tratando de topografia, né, por exemplo, uma questão de prova, uma questão de concurso, ou até uma entrevista técnica, né, falar sobre levantamento de topografia, você está falando do objetivo da topografia, executar medições de ângulos, distâncias e desníveis, tá? Então, vale ressaltar e desníveis, ok? Então, deixa em destaque para você. Que permita recontar uma porção da superfície mais adequada. Gente, outro ponto importante, tá? Observações. Tá? Tudo anotar, mudar cor, desenhar, criar exercício, criar, fazer um estudo de caso fluir. Ah, gente, uma matéria hoje eu vou trazer agora para a gente aqui. Tudo que eu incluo, né, a disponibilidade dela, ficar anotando tudo que passa por aqui. Somente as observações didáticas que você achar necessário virar um tradutor, né, dessa nossa apresentação. Tudo isso aqui que eu estou trazendo, dados de informação, tudo isso aqui é para você. Qualquer edição que fizer aqui, a aula eu finalizo, né, e discuto a ação da aula. Ok, pessoal? Não se dá tanto com o que eu estou identificando aqui, o que ele está destacando, como é que eu vou lembrar uma prova, né? De repente, faz uma pergunta técnica, de, ao final de tudo, você, levantamento, ou seja, executar métodos de distância adequada, tá? Ação exatamente aos objetivos que a gente destacou.
Voltei, pessoal. O servidor tá me derrubando aqui de vez em quando. Deixa eu partilhar a tela novamente. Eu sabia que caiu. Bom, então já partilhei novamente. Eu fiz um teste aqui do servidor. Bom, vamos lá. Beleza. Então, eu destaquei aqui, ó, denomina-se exatamente levantamento topográfico. Tá? Então, vale muito a pena destacar isso aqui. Bom, a topografia, pessoal, ela pode ser dividida, né, em planimétrica, né, planimetria, né, que consiste exatamente na obtenção de ângulos e distâncias horizontais, né, para determinar a projeção do ponto do plano topográfico, né, e divide em altimetria, que consiste na obtenção das diferenças de níveis em relação ao terreno ou plano vertical, né? Então, planimetria, você está fazendo uma análise da horizontal, né? E a obtenção de ângulos e distâncias do plano topográfico, né? E a altimetria, você está fazendo na vertical, a obtenção de diferença de níveis em relação ao terreno, né, no plano vertical, ok? Destaca esses dois pontos aí. Bom, agora trazendo, né, um pouco, aí eu fiz uma pequena introdução para a gente, né, da disciplina. Então agora nós vamos trazer um pouco exatamente da matemática básica aplicada à topografia. Então, na área da topografia, usa-se muito. Estão chegando mais alunos, bacana. Então, na área de topografia, usa-se muito a parte da matemática relacionada à geometria plana, analítica e à trigonometria. Mas as transformações de leituras de ângulos e distâncias realizadas em campo em coordenadas planas e cálculos de área. Ok? Bom, então, a gente vai fazer exatamente a recapitulação desses conceitos, né, de geometria plana, analítica, trigonometria, né, falar um pouquinho sobre tipos de ângulos, né, falar sobre cálculo de área, coisas que a gente acaba trabalhando, utilizando no cotidiano da topografia. Ok? Bom, geometria plana. Quando a gente fala de geometria plana, é a parte da matemática que estuda a figura geométrica bidimensional. Ou seja, né, figuras que podem ser observadas em um determinado plano. Né? Entre elas estão triângulo, circunferência, quadrado, retângulo e outros tipos de polígonos. Tá? São bidimensionais, geometria bidimensional. Não é geometria tridimensional. Ok? Geometria plana, geometria bidimensional. É como se você estivesse olhando num papel e você desenhasse, né, quadrado, retângulo, circunferência e outros polígonos. Então, triângulo, por exemplo, é qualquer polígono, né, que possui três lados. Os principais elementos de um triângulo são os lados, os vértices e os seus respectivos ângulos internos.
né? E destaca que a soma interna dos ângulos de qualquer triângulo tem que dar sempre 180 graus. Tá? Ele aqui até corrigiu o Office, né? Ele vai corrigindo automaticamente, ele vai achando que ele vai corrigindo automaticamente determinadas coisas. Aqui. Então, exemplo, né, de dois tipos de triângulos diferentes. Então, a soma interna dá sempre 180 graus. Eu vou segurar essa imagem aqui, essas imagens aqui, e vamos fazer uma nova análise. Bom, o cálculo de área do triângulo, né, de um triângulo qualquer, quando não se sabe a altura do triângulo, né, a gente pode fazer de formas diferentes. Que é a seguinte. Né, a área, só que ele pega esses pontos, olha aqui, ó. Você faz o A minúsculo mais o B minúsculo mais o C minúsculo, de qualquer triângulo que seja. Você vai pegar a soma dos lados e vai dividir por 2. Aí você pega esse ponto e traz para essa fórmula aqui, ó. Raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Aí o resultado você acha a área. Também pode ser calculado em função dos ângulos, né, e dos lados. Você pega A vezes o B vezes o seno de C. Né? Vezes seno de C. E tudo isso sobre 2. Né? A forma de a gente calcular a área do triângulo. Ok? Eu estou indo bem passo a passo, mas qualquer dúvida, sinaliza, pessoal. Quando o triângulo possui lados com ângulos de 90 graus, tá vendo a boa e velha correção do... Eu já vou corrigindo e vocês já vão pegando a última edição. De 90 graus é chamado de triângulo retângulo, né? E usa-se a seguinte fórmula. Base vezes altura, resultado dividido por 2. A gente pega, quando o triângulo possui lados com ângulos de 90 graus, né, a gente faz dessa forma. Achando mais um colega aí na aula. Seja bem-vindo. Ok, pessoal? Ó, quando o triângulo possui lados com ângulos de 90 graus, perfeito, usa dessa forma simples. Se não, você pode usar dessa forma aqui, A vezes B vezes C vezes C, né? E o ponto C maiúsculo, não o C minúsculo. Né? Então, seno desse ângulo, reto, no caso, dividido por 2. Ou você pega os lados, soma os lados, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, resultado dividido por 2, e bota aqui nessa fórmula. P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. E resultado tira a raiz. Mais um colega chegando na aula, seja bem-vindo. Então, já passei por aqui com vocês. Né? Quando o triângulo possui lados com ângulo reto de 90 graus, a gente usa a forma mais simples. Circunferência e círculo, pessoal. A circunferência, ela é o conjunto dos pontos de um plano cuja distância a um ponto dado, né, desse plano, ela se torna fixa. Então, o ponto dado é chamado de centro e a distância fixa deste centro até, né, vai ser o raio da circunferência, até a borda
a gente vai chamar de raio da circunferência. A área e o comprimento dessa circunferência, né, a área da circunferência, o comprimento dela, a gente destaca pelas fórmulas a área π vezes o raio ao quadrado e o comprimento 2 vezes π vezes r. Ok? Bom, polígono com 4 lados, gente. Os polígonos, eles são figuras fechadas, né, formadas por segmento de reta, sendo caracterizados pelos elementos ângulos, vértices, né, diagonais e lados. Né? E a área das figuras, a gente calcula da seguinte forma: um quadrado perfeito, né? A gente faz a multiplicação dos lados, né? Das paredes. Por exemplo, você tem uma sala, você tem um quarto, calcular a área, você faz a soma das paredes. Se for um quadrado perfeito. A soma não, desculpa, a multiplicação das paredes, se for um quadrado perfeito. Se for um retângulo, né? Mesma coisa, ó, B vezes H. Base vezes altura. Ok? Então a gente transporta, né? Se você tiver que fazer esses cálculos em cômodos, né, de área, a gente transporta, né, como nós fizemos lá na outra disciplina, né, a parte de dimensionamento, né, de comissionamento de eletricidade, né, predial, usando essas fórmulas. Agora, quando você tem polígonos diferentes, né, um trapézio, por exemplo, aí já muda tudo. A área vai ser igual o lado do B mais o lado do B minúsculo, o resultado multiplicado por H e o resultado dividido por 2. Aí você pega a área do trapézio. Ok? Essa resultante aqui ela já vai ficar compreendida no cálculo do B, no cálculo do B minúsculo, no valor, né? Somando os dois, o resultado dos dois, multiplicar com o lado do H e o resultado dividido por 2. Agora, em um caso como esse aqui, um losango, ó, não tem problema nenhum. A gente pega D1 vezes D2 e multiplica por 2. Ok? Vai pegar essas duas distâncias. Multiplica ou divide? Não. Né? Multiplica não, desculpa. O resultado divide por 2. Obrigado. Perfeito? Então a gente não pega... Ah, não, eu tenho que pegar esse lado, eu tenho que pegar esse lado. Não, você vai pegar esse cara, vai multiplicar com esse, o resultado vai dividir por 2. Ok? Corrigindo. Já a parte da trigonometria, que vale a gente ressaltar, revisar, né, como matemática básica aplicada à topografia, primeiro a gente destaca, né, o estudo. Tá vendo o Office corrigindo, né? Então, deixa eu salvar aqui, deixa eu reeditar e salvar para vocês. Então, ele está relacionado exatamente, né, como o estudo de uma matemática responsável exatamente pela relação existente entre os lados de um ângulo de um triângulo. Só dar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estou salvando para ver se ele para de corrigir a edição. Bom, voltando para cá. É o estudo da matemática responsável pela relação existente entre os lados e os ângulos de um triângulo. Tá? Entre os lados e os ângulos de um triângulo. No caso dos triângulos retângulos, que possuem um ângulo de 90 graus,
as relações que constituem os chamados ângulos notáveis, né? 30 graus, 45 graus, 60 graus, que possuem valores constantes, representados pelas relações seno, cosseno e tangente, né? Então, é muito comum você ver o pessoal andando com uma tabelinha de ângulos para esses ângulos prontos, de seno, cosseno e tangente. No teorema de Pitágoras, né, ele afirma que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se nós trouxermos, né, um triângulo retângulo, então tá aqui, ó, a hipotenusa, ela é a resultante da soma dos quadrados do cateto oposto com o cateto adjacente, né? Então tá aqui, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Perfeito? Traduzindo, né? Traduzindo essa equação aqui, deixa eu digitar aqui ao lado. Pitágoras, ele está afirmando que o A é igual a... Deixa eu pegar o símbolo aqui. Raiz de b ao quadrado mais c minúsculo, né, ao quadrado. Fechar o parênteses. Então, na boa e velha matemática, o que nós vamos fazer é isso aqui. Nosso ponto de destaque, tá? Perfeito? Só um momento que ele vai aparecer. Então, tá aqui. É dessa forma aqui que a gente vai trabalhar, tá? O A ao quadrado, ele passa para o outro lado em forma de raiz, mas é de raiz de tudo que está do outro lado. Por isso que eu fiz questão de botar entre parênteses, tá? Como eu falei, é básico, isso aqui é matemática básica. Tudo que eu faço aqui, ele volta. É matemática básica, mas ninguém é obrigado a memorizar todos esses pontos. Então, o nosso foco é trazer o que a gente usa bastante em topografia, né? O que é aplicável, né, pelo menos. Então, tá aqui, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, só que operacionalmente, né, a hipotenusa é igual à raiz quadrada, né, da soma dos quadrados dos catetos. Ok? Outro ponto que vale a gente destacar, né, é que o seno do ponto C é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, fica dessa forma, né? Dividido pela hipotenusa. O ponto, já o cosseno de C, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, B sobre A. E a tangente do ponto C é o cateto oposto
dividido pelo cateto adjacente. Então, C minúsculo dividido por B minúsculo. Ok? Então, se a gente for analisar o seno do ponto C, o cosseno do ponto C, a tangente do ponto C, a gente destaca, né, esses três formatos aqui. Ok? A gente destaca esses três pontos aqui. Ah, se eu tiver calculado o ponto A, se eu tiver calculado o ponto B, vocês já sabem como fazer. Feito? Bom, quando a gente fala sobre, né, a lei dos cossenos, quando a gente fala sobre a lei dos cossenos, afirma o seguinte: em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, menos o dobro do produto das medidas dos lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Tá? Então, aqui está a definição clássica da lei dos cossenos. O que matematicamente ela está dizendo para a gente? Né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno de a. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Que em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado, né, é igual à soma dos quadrados da medida dos outros dois, menos o dobro do produto das medidas dos dois lados, né, com o cosseno do ângulo que o formam. No caso aqui, né, o ângulo A. Né? A gente está trabalhando com B e com C, né? B, o dobro de B vezes C, é um ângulo que o formam o cosseno do ponto A. Ok? Agora, se a gente for analisar, né, o quadrado, um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado, aí pegamos o outro lado, B, o lado B. Né? Então, o quadrado dele vai ser igual à soma desses dois ao quadrado, cada um ao quadrado somando, menos o dobro desse vezes esse, vezes o cosseno do ângulo que os forma, que no caso é o B. Né? Que vai formar aqui, o que os forma. E por último, o C, o lado C. Então, o quadrado do lado C se torna a soma dos quadrados dos outros lados, né? A com B, A mais B, menos o dobro, né, da multiplicação dos lados, vezes o ângulo que o forma, que é o outro lado, cosseno de... Desculpa, o ângulo não. Vezes o cosseno do ângulo que o forma, que é, neste caso, o ponto C. Ok? Então, a lei dos cossenos é bem interessante, porque só lendo, né, o que afirma fisicamente a lei dos cossenos se torna muito mais complexo. Então, se a gente pular para a matemática, se torna muito mais fácil de entender. Tá? Geometria analítica. Então, o cálculo da distância entre dois pontos no plano cartesiano, então, eu vou trazer aqui ele para a gente. Ó. Professor, boa noite. Oi, Diego. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá o senhor? Tá legal? Melhorando a cada dia. Assim, essa aula de
hipotenusa e contento, eu posso estar confundindo, mas eu acho que eu já tive essa aula com a professora Rosângela no mês 6, cara, de 2020. Não, olha só, aqui não é aula de matemática Aham, aplicada. Aqui eu estou aham, trazendo somente aham. na nossa os pontos básicos da matemática que a gente aplica a topografia. Ah, tá, não, tá. É porque, assim, como eu entrei agora na aula aqui, como eu já tinha mais ou menos a relação, me relacionou mais ou menos o que eu tinha visto no passado, eu queria confirmar se era realmente. Não, Tá, é tá. outra disciplina, é topografia que a gente está trabalhando. Ah, tá, é dentro do mesmo segmento. Tá, beleza, então, obrigado, tá? Isso, Desculpa aí. aí eu estou trazendo os pontos da matemática básica que aplicam na topografia. Perfeito, Tá? perfeito. Então Obrigado, tá? eu Desculpa aí, estou bem interromper. passo a passo, que é para a galera relembrar os pontos que a gente vai precisar. Não, beleza, tudo bem. É porque, como eu sei que tem eu e a Luciana, que é de aula turma de 2019, eu imaginei que nós estivéssemos, na verdade, numa aula que não fosse agregada a gente. Por isso que eu pensei, entendeu? Sim, tá ok. Eu peço Beleza? até a vocês o seguinte, gente. Como entrou bastante gente depois, no chat, só escreve presente. Que se por um acaso alguém cair do servidor, eu dou uma olhada no chat e vou ver quem estava É. e não está na lista aqui de alunos, Então, entendeu? entendeu por que eu perguntei? Porque eu fiquei na dúvida, como só tem eu e ela da outra turma, eu imaginei que eu tivesse numa aula que não Entendi. fosse agregada a mim, entendeu? Não, a aula não é de matemática, a aula é a Perfeito, aula é de topografia e como caráter introdutório eu estou trazendo a matemática básica que a gente aplica na topografia. perfeito. Boa aula, desculpa novamente, valeu. E esse material, todo esse material que eu vou editando durante a aula, né, após a aula eu pego ele e disponibilizo para vocês, né, junto com a gravação da aula. Então vocês vão ter sempre acesso ao material que eu for desenvolvendo, ok? Ou que eu for coletando para vocês, ou trazendo norma para vocês, eu vou sempre, né, condensando e no final eu vou disponibilizando, ok? Então dando continuidade. Então, falando de geometria analítica aplicada à topografia, né, de toda a geometria analítica, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar, né, com cálculo entre a distância de dois pontos num plano. Então, essa análise aqui, ela está relacionada, né, pegamos um triângulo. Então, nós temos o ponto do X, né? E temos, aliás, o ponto do X1 e temos o ponto do X2. Bem como nós temos o ponto do Y1 e o ponto do Y2. Então, se a nossa análise é essa distância entre este ponto e este ponto, então a gente deixa de analisar o eixo X inteiro e o eixo Y inteiro e passa a analisar somente na amostra que a gente deseja. Então, esse ponto, ele passa a se relacionar ao XY, a gente pode chamar de 1, e esse ponto, ele vai estar relacionado ao XY, que a gente pode chamar de 2. Tá? Então, a distância, ela vai ser raiz quadrada, né, de x2 menos x1, resultado ao quadrado, mais y2 menos y1, resultado ao quadrado. Ok? Ah, mas aí se o ponto fosse outro, se o ponto fosse esse, não tem problema. Você vai criar, se a distância fosse entre esses dois pontos, criasse um ponto aqui, ó, o y ia ser o mesmo, o x quer ser diferente, problema nenhum. Né? Você vai fazendo o cálculo da distância com base, né, no que você destaca como ponto de interesse. Ok? Gente, nem todo mundo escreveu no chat a palavra presente. Escrever a palavra presente é porque já vai aparecer seu nome de qualquer forma, é só para eu ter acesso, se por um acaso alguém de vocês cair até o final da aula, que está acabando, se alguém de vocês cair, né, o seu servidor cair, como o meu caiu 2 vezes, eu ter noção de que você estava presente na aula, tá?
Na sequência, né, da matemática aplicada à topografia, a gente destaca também sistema angular, né? Por exemplo, radiano, como o arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o convém. E a abreviação é o rádio, né, se tratando do sistema angular. Agora, o grau, né, dividindo uma circunferência em 360 graus, né, ou seja, em partes iguais, cada uma dessas partes é um arco de 1 grau. Né? Então, chamamos de sistema sexagimal. Ok? E eu trouxe aqui, né, como uma referência, a gente analisar em graus, né, analisar em radianos, qual é a nossa matriz. Né? Então, fechou um círculo completo, 360 graus. Então, temos 90 graus, mais 90 graus, mais 90 graus, mais 90 graus. E em radianos, o quanto representa. Então, o grau ele é dividido em minuto e segundos, né? Por exemplo, 1 grau, minuto. Então, a gente vai fazendo a comparação de minutos e segundos, comparando com 1 grau, né? 3.600 segundos. Agora, trazendo para matemática básica aplicada à topografia, os tipos de ângulos, já que a gente vem falando bastante aí de ângulos diferentes, ângulos de um triângulo, né, tipos de ângulos, faltou a gente destacar. Então, por exemplo, no sistema angular, nós temos o ângulo reto de 90 graus, né? Isso aqui ninguém erra, ninguém esquece. Nós temos o ângulo de 180 graus, chamado de ângulo raso. Então, falar ângulo de 180 graus, para a gente, né, associa fácil. Né? Agora, se vier numa questão mais complexa escrito ângulo raso, a gente acaba tendo que lembrar, né, que ângulo raso significa 180 graus. Ângulo agudo, quando a gente trabalha com ângulo de 90 graus, né, mas não em ângulo reto. E temos o ângulo obtuso. Tá? Espera que não apareceu aqui. E temos o ângulo obtuso, que é um ângulo de 90 graus, porém, né, maior que 90 graus, desculpa. Aqui, menor que 90 graus, ângulo agudo, maior que 90 graus, ângulo obtuso. Ok? Então, para o ponto de exercícios, né, eu fiquei da gente fazer uma análise pegando o que a gente já tinha passado pela aula de hoje. Só um momento. Vou pegar um simples. Por exemplo, faça uma análise do triângulo a seguir e calcule sua área. Não vai dar tempo no que eu queria fazer aqui.
Mas, por exemplo, a gente pode pegar o mesmo estudo de caso e ir explorando várias situações diferentes. Só um momento, pessoal. Editando aqui, já vai aparecer aí. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma análise, obviamente simplificada, só que neste caso, fazer. Deixa eu ver se dá para enxergar os pontos aí na transmissão. Acho que dá. Dá, perfeito. Fazer uma análise do triângulo e fazer o cálculo de área. Bom, se nós formos para fazer o cálculo de área, vamos lembrar, pessoal, nós podemos fazer. Ah, aqui, ó, foi bom ter avisado. Tá acessando por outro nome. Perfeito, obrigado. Beleza. Se a gente for analisar aqui, né, esse estudo de caso, qual vai ser este lado azul aqui? Ó? Qual é o valor deste lado azul? Ajuda aí, pessoal. Qual é o valor deste lado aqui? A gente tem que fazer uma análise do triângulo. Qual o valor deste lado? 4. Perfeito. Do azul. E do verde? 4 também. Então, como é que a gente vai trabalhar o... Deixa eu voltar para a tela de edição aqui. O cálculo de área, como tem o ângulo reto, como é que a gente vai trabalhar ela? Largura vezes altura. E o resultado dividido por 2. Aqui, ó. E o resultado dividido por 2. Então, vou inserir aqui uma caixa de texto. A área vai ser igual a 4 vezes... Pode botar o vezes assim, para não confundir. 4, vezes 4, resultado dividido por 2. 8, não é isso? Confere, gente? Isso. Divididos por 2. Né?
Então, é uma análise simples. A gente pegou um estudo de caso, que a gente já passou, só que a gente tem que olhar a projeção dele no eixo X, é simples, né? Pegamos aqui valor 4. No eixo Y, nesse caso, 4 também. Então, o bacana é isso, sabe? É que você pode pegar um estudo de caso e ir explorando várias coisas diferentes relacionadas. Aqui a gente pode dar os pontos, por exemplo, né? A, B, C, e a gente pode ir trabalhando outros cálculos em cima disso. Aqui a gente já chegou no final da aula, ok? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou desconectar essa aula, aí daqui a uns 10 minutos eu vou conectar, é o mesmo link, tá, gente? O link está relacionado ao professor, então vai ser o mesmo link. Só que a hora que a gente logar, a gente já vai estar trabalhando a disciplina diferente. Ok? Até.